Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de um assunto grave. A gente teve hoje a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de destituir Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, né? Vai ter agora um planejamento para uma nova eleição que supostamente seria daqui a 30 dias para definir quem será o novo comandante da entidade máxima do futebol brasileiro, e até lá o presidente do STJD assume interinamente a seleção. Muita gente fala que isso é uma tentativa de golpe da ala de Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira. E assim, a gente está vendo uma situação em que o Brasil pode sofrer sanções da FIFA porque a decisão foi pelo judiciário comum, né, por um tribunal comum, e isso é ilegal, entende? Nas regras da FIFA, um tribunal comum não pode julgar casos da CBF ou de entidades de futebol. Por isso que sanções são possíveis, embora eu acho difícil a FIFA punir a seleção brasileira, que por mais de todos os pesares, né, é a seleção com mais títulos do mundo, e o Brasil é um mercado consumidor de mais de 200 milhões de pessoas. Então eles não querem abrir mão disso, né? Então assim, a gente está vendo uma situação que é bastante complicada, e assim, isso tudo começa em 2017, quando Marco Polo Del Nero ainda era presidente da CBF e ele mudou unilateralmente as regras para se eleger presidentes da CBF. Ele sequer consultou os clubes para isso. Vamos lembrar que a CBF ela não comanda apenas a seleção brasileira. Eles tomam decisões extremamente importantes na estrutura do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. As duas competições que dão mais dinheiro para clubes no Brasil, elas estão sobre a alçada da CBF. Eles decidem como distribuir verbas, eles decidem várias coisas, estrutura do calendário. Por isso que, assim, ter um presidente da CBF tomando decisão X e Y vai afetar a vida também dos clubes. E, assim, quando o Del Nero vai lá e faz isso, né, agora eu não preciso, vou tomar uma mudança, uma ideia de mudar a eleição para presidente da entidade sem consultar os clubes. Isso é um traje. E assim, os clubes foram acionar o Ministério Público, mas até aquele momento não houve nada para fazer isso, né? E assim, ele conseguiu, através dessas mudanças, eleger um cara da ala dele, que é o Rogério Caboclo. Todo mundo chamava o Caboclo, né? Pelo menos boa parte das pessoas, de um fantoche do Marco Polo Del Nero. E assim, ele acabou retirado da presidência da CBF após ter denúncias de assédio sexual, e no período que estava afastado, o Tribunal, acho que do Rio de Janeiro, esse mesmo que toma essa decisão agora, anulou a eleição dele. Aí a CBF colocou como interino o Edinaldo Rodrigues, que depois viria a ser eleito como candidato único, né? O Edinaldo Rodrigues, inclusive, foi um dos que sugeriu abdicar essa decisão do Del Nero de 2017, né? E assim, ele é um cara da ala rival, né? De uma ala diferente. A gente sabe que o Edinaldo Rodrigues, né, não é um cara que está com muita popularidade aqui no Brasil, porque ele é o idealizador da ideia do Carlo Ancelotti na seleção, né? Ele que também deve ter idealizado essa ideia do Diniz, como o auxiliar, né? Auxiliar no sentido assim, interino por um ano, e aí o Ancelotti assume em 2024, né? Ele que lidera essa ideia doida, que se der certo, obviamente, fantástico, mas se não der, a gente está aí perdendo muito tempo e o Brasil vive um dos seus piores anos da história. 2023 é muito ruim. E assim, o Edinaldo Rodrigues vem sofrendo muitas críticas, mas pelo menos ele tenta fazer uma mudança na seleção brasileira. Marco Polo Del Nero, essa ala toda, é a manutenção de sistemas que não deram nada certo e também da questão de corrupção. Porque a gente tem que lembrar, Marco Polo Del Nero tem que comandar via Rogério Caboclo e fantoche porque ele está banido do futebol por 16 anos, entende? Ele está, inclusive, em prisão domiciliar no Hotel Plaza. Convenhamos, né? Que punição, hein? Nossa, um hotel 5 estrelas em Nova York, ele só pode sair acho que 1 hora por dia em Nova York. Nossa Deus, coitado dele, né? No Hotel Plaza. E assim, pra quem não sabe, o Hotel Plaza é só ver Esqueceram de Mim 2, que é a versão piorada do primeiro filme. Mas a questão é, a gente vê aí o Marco Polo Del Nero, que ele não pode mais comandar a CBF de maneira normal, e tá tendo isso, e como eu disse, né, se a FIFA entender isso como uma interferência arbitrária e ilegal, eles podem sancionar o Brasil de competições internacionais, seja a Copa América, seja a Copa do Mundo. Acho muito difícil acontecer isso, porque, como eu disse, a FIFA sempre está olhando para uma coisa antes de todas as regras que eles colocam, o bolso. E se a ausência da seleção brasileira custar
no bolso na Copa do Mundo, aí eles não fazem. Sinceramente, eu acho que é assim que a FIFA vai ver essa situação. Então, a ver o que vai acontecer. Para mim é grave. Eu acho que assim, o Edinaldo Rodrigues não é um grande presidente, mas antes ele do que a ala do Marco Paulo Del Nero e do Ricardo Teixeira, que por anos foram grandes sanguessugas dentro da CBF e que, assim, trataram com muito desrespeito a seleção e o povo brasileiro também, né? Porque essa ideia de começar a viajar o mundo para fazer amistoso da seleção, fazer amistoso nos Estados Unidos, na Europa, lá na Ásia, em Singapura, entende? Fazer amistoso, acho que até em Los Angeles, assim, com horário local para o Brasil de 23 horas. Isso tudo foi nas gestões do Teixeira e também do Marco Paulo Del Nero. Então, assim, é uma situação absurda usar a CBF para enriquecimento próprio e tudo isso, e hoje transformar essa entidade que deveria ser líder, deveria ajudar o futebol brasileiro, na talvez a coisa mais odiada relacionada a futebol dentro do Brasil, né? E eles contribuíram para o desgaste da imagem e para a destruição de uma entidade que deveria ser muito importante. Então, eu acho que, assim, essa decisão é absurda e tomara que seja revertida, não porque o Edinaldo Rodrigues é bom, mas eu acho que o que pode vir sucedendo ele é muito pior para o Brasil como um todo no questão de futebol, para os clubes e para a seleção brasileira. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.